Olá para todos. O que é pecado contra o corpo? 1 Coríntios 6, versículo 18 diz: Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Prostituição aqui não está se referindo a uma mulher que tem relações com o homem a troco de dinheiro. Aqui significa imoralidade sexual. Inclui fornicação, que é sexo fora do casamento, adultério, homossexualismo e todo tipo de relação sexual fora do casamento, como está escrito: todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o pecado sexual peca contra o próprio corpo e profana o corpo, que é o templo do Espírito Santo. O versículo 19 diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Dessa forma está sendo profanado. Versículo 16: Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Meretriz aqui é prostituta. Agora sim, meretriz. Aqui, agora sim, se refere a uma mulher prostituta que tem relações com o homem a troco de dinheiro. O homem que tem relação sexual com uma prostituta se faz uma só carne com ela. Paulo aqui cita como exemplo uma prostituta. Mas isso serve para qualquer relação fora do casamento. Seja prostituta ou seja namorado, amante, ficante, seja lá o que for. Na relação sexual, as pessoas tornam-se uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Uma só carne. Essa é a vontade de Deus. Um só homem e uma só mulher, tornando uma só carne, conforme a vontade de Deus. A relação permitida por Deus. Desde o princípio da humanidade, Deus estabeleceu o casamento e a família como a primeira e a mais importante instituição humana na Terra. Então a vontade divina para o casamento é um só homem e uma só mulher, os quais tornam-se uma só carne. Isso exclui a fornicação, o adultério, o homossexualismo e assim por diante. Toda relação sexual fora do casamento é pecado, pois profana o corpo, e são dignos de condenação, caso não se arrependam e voltem atrás e larguem do seu erro. Apocalipse capítulo 21 e versículo 8 diz que os fornicários, os fornicadores, serão lançados no lago de fogo. 1 Coríntios 6, versículo 10 diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. E isso é para aqueles que não se arrependerem e deixarem seus pecados. Todo pecado tem perdão. Pecado sexual é apenas mais um, não é o único pecado que existe. Todo pecado é digno de condenação, mas todos têm perdão quando a pessoa arrepende e deixa. Está escrito: quem arrepende e deixa alcançará a misericórdia. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todo o matrimônio e o leito sem mácula. Mas quanto aos que se prostituem e aos adúlteros, Deus o julgará. Venerado seja todo matrimônio, reverenciado, respeitado seja todo casamento, e a cama sem mancha, mancha do pecado. Mas aqueles que se prostituem, que andam no adultério, na fornicação, na pornografia, serão julgados por Deus. O julgamento é somente para os perdidos. O justo não será julgado. A solução para o pecado sexual é o casamento. 1 Coríntios 7, versículo 2. Mas por causa da prostituição, aqui ó, de novo prostituição, a imoralidade sexual.
Cada um tem a sua própria mulher e cada um tem seu próprio marido. Aqui inclui também a pornografia, inclui a cobiça, inclui tudo. A solução é o casamento. Paulo manda fugir, veja bem o versículo 18, fugir da imoralidade sexual. Paulo mandou Timóteo fugir dos desejos da mocidade. Então Paulo manda fugir. Faremos uma comparação. O diabo, a Bíblia manda lutar. Efésios capítulo 6, versículo 12 ao 18, ali diz que temos que lutar contra o diabo, com oração, com jejum, com consagração, com obediência à palavra. É assim que o cristão luta contra o diabo. Só assim para lutar contra o diabo. E já da carne, que é a nossa natureza, muitas vezes carne se refere à natureza humana. A Bíblia manda fugir. Só temos que fugir de algo que é maior do que nós. Mesmo que a pessoa tenha comunhão com Deus, se não vigiar, poderá cair nos pecados sexuais. Veja o exemplo de Davi. Caiu, mas conseguiu reverter a situação. Sansão caiu. Pediu perdão a Deus, Deus o perdoou, mas pagou caro, perdeu as suas vistas e morreu. Salomão caiu nos desejos da carne e não voltou atrás. Então todos devem fugir. Fugir como? Fugir de sites, como pornográficos e outros, que podem induzir a pornografia. Cuidado com o olho na rua, na TV, cuidado com a mente, que trabalha mal. Todas as pessoas, mesmo que tenham comunhão com Deus, estão sujeitas a esse tipo de coisa por causa da nossa natureza. Sentir desejo sexual, sentir carência, pessoa que está sozinha, pessoa que é solteira, pessoa que é separada ou pessoa casada, que o relacionamento não vai bem, isso é algo comum. Só que tem que acertar para resolver o problema, que não é um problema sem solução. Então é isso aí, então. Obrigado de novo.